Fala, Zé! Fala, Zé! Domingão aqui. Mais uma domênica. Mais um domingo. Hoje está um pouco mais difícil, porque ontem, afinal, fomos no casamento do nosso amigo Reinaldo Martinelli. Verdade. Cara, sucesso aí. Parabéns pelo casamento, foi muito legal. Mas não perdemos o profissionalismo e estamos aqui domingo firme e forte. Domingo de manhã, pouca ressaca. O meu horizonte artificial tá meio torto ainda, mas a gente chega lá. Então tá bom. E estamos trazendo aqui hoje um carro que muito pedido já nos comentários do canal e tudo mais. É um dos carros que está disputando aí a liderança do mercado nacional junto com o Chevrolet Onix. E a nossa ideia hoje é mostrar no detalhe esse carro. Ele é um carro 2016 com tudo que tem direito. Esse aqui veio com tudo que top tinha de lá linha. E espero que o pessoal goste aí de todos os detalhes que a gente vai mostrar. E um detalhe, esse carro ele já tem o câmbio automático de 6 marchas, que é o grande bela inovação, pro ano de 2016. Estamos falando de que carro? HB20. HB20, pessoal, carrinho coreano, chegou aqui no Brasil 2012, já com baita sucesso, fila de espera, gente querendo ver o carro e merecido. Eu já tive vários HB20s, realmente é um carro que, na minha opinião, ele está num patamar um pouco acima dos demais populares que a gente tem aí. Da competição dele, da mesma categoria, ele tem um quê a mais. Exatamente, ele é um carro de fato, você dirige ele, não parece que você está num carro pequeno, parece que você está num carro médio, enfim. É um carro cheio de qualidades aí. E uma coisa importante de falar, né? Eu acho que quem garante aquilo que produz, dá uma garantia boa. Hyundai dá 5 anos de garantia nesse carro. Em alguns casos, algumas ofertas especiais, tipo Copa do Mundo, chegou a dar 6 anos de garantia. Ok. Então, assim, quem sabe o que está produzindo, garante aquilo que está produzindo, né? Agora, Zé, até linkando com o nosso último vídeo, automático versus manual, Ixi. Vamos falar um pouquinho da diferença desses carros? Exatamente, todos os meus HB20s foram manuais. E todos os meus foram automáticos. Calma, que agora a gente entrou num outro patamar. 6 marchas de faz fato, uma boa diferença. Quando a Hyundai lançou esse carro em 2012, o modelo automático, ele era um modelo de 4 marchas. Você sentiu o carro às vezes um pouco preso, as marchas são muito longas, né? E nesse modelo 2016 ele tem 2 inovações grandes, que é o câmbio de 6 marchas e a possibilidade de troca manual no câmbio. Tiptronic. Que no 14, no 12 não tinha. Né? Esse carro continua não tendo o Sport. Continua não tendo Sport. Mas você tem a opção do manual, já é uma saída, uma alternativa para você se virar um pouco melhor. Ele não tem borboleta também, mas você pode trocar o manual ali no câmbio, né? É bom. Bom. Ok. O que me incomodava muito no câmbio de 4 marchas, para pegar uma estrada, você tá lá em 4ª marcha, você pisa um pouquinho, ele reduz para 3ª, esgoelando. Então, ou ele estava com uma rotação muito baixa, que ele não te dava uma faixa de torque ruim, ou então você estava esgoelando o carro com uma rotação o que a gente comentou semana passada, né? Quer dizer, um carro com motor pequeno, automático, quer dizer, esse carro tem 16,5 kg de torque a 4.000 giros. Você precisa ter mais marchas para otimizar isso daí, né? Se ele fosse um V8 com 50 kg de torque, 2 marchas ele se virava. Mas no caso dele não. Então o carro melhorou muito dessa segunda geração com esse câmbio. Para o carro manual, a Hyundai também colocou a 6ª marcha no carro manual, mas mais visando uma economia, uma rotação menor em viagem, menos desgaste e tudo mais, mas não trouxe grandes alterações no desempenho. Se você pegar a ficha técnica dos carros... 128, né? 128 cavalos no álcool, 122 na gasolina, 16,5 kg de torque no álcool, né? Agora tem uma crítica, mesmo com o câmbio automático de 6 marchas, você sente que o conversor de torque, ele consome muita potência do motor, tá? Ele não é um câmbio dupla embreagem, né? Esse motor, 16 válvulas, então é ideal você trabalhar com uma rotação mais alta, e o câmbio automático, ele, visando economia, te força a fazer uma troca. Ele trabalha sempre no econômico, ele busca maior economia, maior eficiência. Então, para você fazer ele andar que nem você faz com o manual, quer dizer, não vai andar que nem o manual, mas você vai ter que tuchar forte, vai gastar. Ter que subir rotação. Uma coisa interessante de falar desse carro, a GM, infelizmente, eu acho que dos últimos anos para cá, deixou de ser uma marca das mais preferidas minhas, pelos carros que eles estão montando aqui, mas é uma marca fantástica, diplomata, líder de mercado, né? Ômega e tudo mais. Então, uma coisa interessante de falar dos carros pequenos, se você está procurando um pequeno automático, é isso. Onix e HB20. Não é à toa que os dois estão no topo do mercado. Né? Porque, principalmente em grandes metrópoles, hoje em dia as pessoas preferem de fato o carro automático, né? Pela comodidade, pelo trânsito e tudo mais. Mas tem um porém nisso daí também, né?
consumo de combustível, meu amigo, duplica, eu diria. Né? Mas de qualquer forma, esse carro, ele tá atendendo bem. Hoje a gente veio para cá fazendo 10 na cidade. Com gasolina. Com gasolina. O meu manual, ele fazia 10 no álcool na cidade. Sim. Então, assim, é inevitável. tem que estar preparado para o bolso. Porque inevitável. mesmo sendo um motor pequeno, um carro leve e tal, o câmbio, de fato... Ele tem 1.070 quilos e eu vi alguns comentários de gente reclamando que acha o carro fraco. Fraco? Eu não sei, às vezes a gente... comparado com o V8, de fato. O problema é que assim, as pessoas falam as coisas sem parâmetro. Ah, é fraco. Pô, peraí, comparado com o quê? Eu senti essa diferença. Você teve um HB20 hatch, depois você teve um HB20 sedã. Isso. Os dois manuais igualzinho, só que deu uma diferença muito grande de um carro para o outro. Eu não sei se era acerto de motor, o que acontecia. Era esperar. Quando eu fui trocar, só mudou o ano. O meu HB20 preto, o hatch era 13, o sedã 14. Sedã que inclusive vamos fazer um vídeo dele. Vamos. Como recomendação de carro usado. É um carro bem bacana. O que acontecia, Zé? O preto, quando eu fui trocar ele no sedã, eu falei, poxa, vou trocar, mas será que vai andar igual? Não sei o quê. Mas tudo bem, porta-malas. O carro andava muito mais. Depois a gente vai fazer um vídeo, vai dar para acompanhar, né? Em relação aos concorrentes, do que eu já dirigi, não tem comparação. O HB20 é muito mais esperto, muito mais rápido. No câmbio automático. O câmbio automático da Hyundai, ele é superior aos concorrentes. Não, sim, as trocas suaves, o carro bem esperto e tudo mais. Bem escalonado. Bem escalonado. Acho que é um carro legal também para comprar ali ter um parâmetro de carro seminovo, né? E até para fazer uma comparação, né? Então a nossa ideia hoje é mostrar tudo que o carro pode oferecer de legal aí, para quem está na dúvida, interessado, pô, acho que eu compro um Hyundai, não compro, tem receio da marca ainda. É um carro que não para. Não quebra. Então assim, eu acho que eu já rodei com esses carros mais de 80 mil quilômetros, deu uma lâmpada queimou. Então acho que aquela tradição japonesa de, pô, carro confiável, carro inquebrável, tá aqui também. Mas é coreano. Coreano, mas assim, a fama de inquebrável, pelo menos do que eu tive experiência, cara, é a mesma coisa. Eu achei muito bonito, no 2016, eles capricharam muito no facelift, principalmente na versão premium, que tem o LED aqui no farol. O acabamento dele realmente está muito refinado. Detalhe do cromado no farol de neblina, a grade nova. É um carro que está com um acabamento muito bom, eu achei. Colocaram roda aro 15, que a gente vai mostrar depois. Os meus dois, isso pro sedã 14, também era meio pesado. Era 14 pneu 175. Mas os danados faziam curva, cara. Eu entrava ali, sem nem cantar pneu. Como é que foi na Serra das Araras, lá me conta? Então... deixa pra lá, digamos né? que Depois assim, né? Um óleozinho assim, foi volante para um lado, mas o carro saiu e foi embora. Foi legal, mas faz curva bem sim. Acho que uma coisa interessante de comentar, o HB20, justamente ele chama HB20 porque Hyundai Brasil, ele tem um irmão na Europa que é o i20. Um carro muito bonito também, mas na Europa, pelo menos quando eu estive na Itália, eu não vi tanto Hyundai. Chile inundado de Hyundai, os carros vendem bem lá e a marca está trabalhando. Hyundai, eles estão dominando muito o mundo, só que agora no Brasil esse ano, infelizmente, aí, graças a a situação que a gente vive, o pessoal castigou no preço. Não é só ele, eu acho que todos os carros estão muito caros mesmo. Quer dizer, outro dia estava vendo um anúncio no jornal, um carro 1.0 popular com ar, super oferta, 45 mil reais. Meu, é grana pra caramba isso daí. Quando eu comprei o meu sedã... 50 pau você compra um Palio. Um Palio. Olha o mundo que a gente vive hoje, né? Um Gol, né? Quando eu comprei o meu sedã em 2014, completo o carro, paguei menos de 45 mil nele. Carro sedã, familiar. 42 pau nele, não foi? 42 mil. Bom, infelizmente é o país que estamos vivendo, né? Se você for, como a taxa do dólar tá alta, se você for colocar no dólar, um carro mas agora o dólar caiu e o preço não baixou. Cara, vamos ganhar dinheiro, imposto e tal. Mas enfim, não vamos falar de coisa chata hoje, vamos falar de coisa legal. E vamos mostrar aqui os detalhes interessantes desse carro, que é um carro completo, é tudo que tem direito. Eu, particularmente, não compraria um carro dessa forma, porque eu não preciso de tudo isso. Mas quem você gosta... tem mais margem de negociação quando você começa a colocar mais coisas. Sem quando você dúvidas. pega o de entrada, é difícil você negociar qualquer coisa. Mas o carro de entrada desse carro, ele já vem muito recheado. Ele vem com duplo airbag, ele vem com rádio, ele vem com ar-condicionado.
ar-condicionado, ele vem com direção hidráulica, ele vem com computador de bordo. Um carrinho de entrada ali, cara, completo, você não passa nervoso com nada. Né? Talvez melhorar um pouco o som, porque o som dele não é bom. É a mesma coisa que o som dos japoneses, você vira o volume ali, não acontece nada. Você só consegue ouvir a definição da música a hora que você... Não tem grave e tal, mas assim, gente, para um carro de entrada, tá muito bom. Chave canivete, ele vem, né? Uma coisa interessante que eles faziam, e isso eu acho legal, quando eu comprei o primeiro Hyundai HB20, o hatch, eu tava numa situação... Bonitinha, chave, bonitinha. Bem bonita. Ela lembra dos Audi A3 antigo, viu? Eu tava numa situação que assim, se vocês acompanharam o vídeo do meu Civic SI, eu tava procurando um carro 1000 ali para comprar, para encostar o Civic, porque tava cansativo rodar na cidade, eu não queria fazer quilometragem com ele. E eu achei uma coisa legal na Hyundai. Eles tinham esse carro 1.6 na época, sem nada. Quer dizer, sem nada assim, ele veio com duplo airbag, ele veio com ar, veio com direção, computador bem de bordo, ABS, não tinha vidro e trava. Só que ele custava quase o preço do 1000 com vidro e trava. É verdade. Eu não pensei duas vezes. Fica uma dica aí, a diferença do 1000 para 1.6 é baixa. Não vale a pena, gente. Matéria, eu não entendo, é assim, é coisa de R$2.000. É dinheiro, não é tão maior, mas o que o assim, carro né? oferece a mais para viajar, para subida e tal, não faz sentido comprar 1.0 para mim. Outra coisa que eu acho que a Hyundai tem que começar a trabalhar melhor, eles já estão trabalhando nisso, mas é entrar nos motores com turbo. É uma tendência do downsize, né? Me parece que eles vão lançar 1.0 com turbo, entrando na linha aí do TSI, quer dizer, quando um vai à frente... um pouco maior com turbo. É. Eu queria um carro desse 1.4 turbo. Sim, eu acho que futuramente é a legal. tendência, o downsize com motor turbo, eficiência e tal, muito possivelmente no futuro deve existir, né? Mas de qualquer forma ele está muito bem servido com 128 cavalos. Eu lembro que o meu sedã, que tinha um desempenho realmente diferenciado, cara, ele encarava médio assim, tranquilo. Não, o manual ele tá muito bem acertadinho. Não passava vergonha. No automático eu acho que vale a pena você ter um motorzinho turbo. Esse carro tá com 300 km de ainda não amaciou, tô sentindo ele um pouco amarrado ainda, eu tô com dó de pisar forte. Não, tem que fazer, né? Falam que não, mas tem que fazer. Agora, voltando à discussão 1.0 versus 1.6, pessoal, não tem nem comparação. O motor 1.0 desse carro é 1.0 capa, 80 cavalos, tricilíndrico, porra, motorzinho legal. Só que você sai de um patamar de 80 cavalos para 128, e não é só cavalagem, é torque também. Você sai de 10 kg de torque para 16. Quer dizer, é um carro mais confortável para você dirigir no dia a dia, você pega uma estrada tranquilo, entendeu? E no final do dia, o carro acaba sendo mais econômico, porque você não precisa afundar o pé para o carro andar. Verdade. Você vai ali, 2.000 giros, você troca de marcha, ele vai gostoso, é um carro leve. O 1.0 já não é assim. Mas, enfim, acho que assim, para quem está comprando ali, tem um pouquinho de recurso disponível, ou tem boas taxas de financiamento, ou então pega um seminovo, pega um bem novinho, ainda tem os seminovos também. Tirar zero, a coisa de carro 1.0 é no Brasil, e assim, nós no exterior temos carros de entrada com motor de entrada, mas eles são eficientes. Turbo, outra história. Aí, vamos mostrar então as diferenças do HB20 2016. Então a principal diferença em relação aos modelos anteriores é essa grade, onde ela é uma grade sem colmeia, né? Ela é uma grade longitudinal aí, né? Ela tem esse detalhe cromado, um detalhe muito bonito, né? Aqui faróis de lanternas de LED, então dá um efeito muito bonito à noite aceso. Em relação ao HB20 básico, o que esse carro tem a mais? Então o LED, como eu mesmo disse, e os faróis de neblina, que também é um charme especial aí, a dianteira do carro. Eu acho que no intermediário tem também, viu? No intermediário, não, eu acho que é só nesse modelo premium aí, né? Bom, nos meus outros eu coloquei na concessionária, é um trabalho que os caras fazem bem interessante ali, não custou muito caro e dá uma agressividade especial aí pra frente do carro. As rodas Aro 15, no novo desenho também para 2016 aí, eu particularmente achei que ficou um desenho de muito bom gosto. Pneu 185/60 Aro 15, pneu bom para a cidade, né, na buraqueira que infelizmente a gente vive aí, o carro não sofre muito. Cara, não precisa nem de radar na cidade, né, porque não, você passa de 50, você racha a tua roda, né? O povo anda a 30, né? Isso aqui também já tinha nos modelos mais... Cara, ele tá fechando sozinho aqui. Isso já tinha nos modelos mais antigos também, que é a maçaneta cromada e esse cromado aqui na linha da cintura. Essa escultura fluida da Hyundai é uma coisa muito bonita. Ele tem um detalhe interessante para quem gosta de carro e fica desesperado em estacionar o carro no trânsito,
que é o retrovisor. Então para 2016 eles colocaram isso daqui, você fecha a chave e ele fecha automaticamente. Então protege bastante o retrovisor aí, você tem a opção de fechar quando quiser ou na própria chave, né? Uma coisa na parte traseira tivemos mudança também, a lanterna ela acabou invertendo para esse lado aqui, né? Então a parte de iluminação e freios ela fica aqui em cima, aqui a gente tem a luz de ré e a luz do pisca, ele não tem luz traseira de neblina. Uma coisa importante que também, de novo, né, tem que usar só na neblina. E esse modelo já veio com sensor de ré. Já vem com sensor de ré também. Só atrás, né? Só atrás. Acho que a Volks é uma das poucas que coloca na frente ali também. E é uma coisa interessante de fazer, né? Colocar o sensor. Ele não tem abertura automática do porta-malas, então para você abrir a mala, você abre o carro e abre aqui, né? Poderia ser no controle remoto também. Mas enfim, vamos ver o tamanho do porta-malas. Ele não tem, acho que vale a pena aqui. O porta-malas do carro é muito bom para uma família pequena, de 3 pessoas. Então, eu já viajei bastante com o hatch, sempre me atendeu. Ele não tem quinta roda, então o step é o próprio... É uma roda só, né? Mas ele não é step temporário, apesar de ser um 7.5. O step não é um 8.5 como os demais pneus. Mas também não é aqueles steps que a Hyundai trouxe no i30, por exemplo, que era aquele step temporário. Eu olho os carros com esse step e fico desesperado. O banco rebate também, né? O banco rebate, se precisar, é uma coisa interessante para quem tem criança pequena. Ele tem Isofix. Tem. Então isso é bom para segurar a cadeirinha e tal. Eu que vou ser pai de primeira viagem, é um detalhe que eu comecei a atentar que eu não atentava antes. Mas bem acabado, todo acarpetado o porta-malas, né? Uma coisa interessante aqui, no meu hatch nunca tive barulho de acabamento de porta-malas, é uma coisa que costuma acontecer nos carros hatch, né? Ele tem aqui para você pegar e fechar o porta-malas. É um carro que atende bem, né? No modelo 2016 eles não colocam mais a inscrição Flex ou a inscrição 1.6, pelo menos no automático, né? No manual ele tem 1.6 aqui, no automático ele só tem a plaquinha do Automatic aí, identificando que o câmbio é automático. Ele tem também a anteninha para os modelos, todos vêm com rádio, então ele tem essa anteninha aqui. Ela é uma anteninha que não desrosqueia, então não tem risco de roubarem, né? Lembra do Tempra? Meu, o nego pulava com Super Bonder, isso aí levava no lava rápido, quebrava a antena. Nos aqueles de rolo, né? Por outro lado, se a gente pensar em acabamento, a gente olhando aqui a caixa de roda, ela não tem aquele acabamento carpetado, que nem o Golf, o Focus tem. Mas estamos falando de um carro popular, né? E a montagem desse carro que o pessoal está fazendo em Piracicaba ali é uma montagem, uma fábrica totalmente nova, né? Montagem muito boa. Você vê que ele não tem diferença na linha da porta ou na linha do para-choque, ou seja, o carro é bem montado. Não é aquele carro novo que você tira da concessionária, às vezes você já vê que o para-choque está mal montado, meio torto, né? Bom, falando aí um pouquinho em matéria de motor, esse é um 1.6 Gama da Hyundai, 128 cavalos no álcool, com 16,5 kg de torque. Ele é um dos 1.6 mais potentes que a gente tem aí, o 16 válvulas da Volkswagen não chega nisso. Motor limpo, fácil manutenção dele aqui, né? Bateria de 60 amperes aqui, então você vê que ela vem toda especificada, né? Tem até o peso da bateria aqui. Uma coisa interessante que a Hyundai fez para 2016, se vocês notarem aqui, cadê o tanquinho de gasolina, né? Não tem mais. Não tem mais, sumiu. Ele ficava por aqui antes. Motor limpo, manutenção desse carro, pessoal, uma coisa que muita gente pergunta a respeito de manutenção pra gente. Todos os que eu tive, como eu falei, rodei mais de 80 mil quilômetros com o carro. Manutenção na Hyundai, porque senão você perde a garantia de 5 anos, mas é uma manutenção justa, um preço barato. Não é caro. As revisões, puxa, não saiu nem R$200, né? Só as revisões de praxe, não sei que precisasse fazer alguma coisa, né? Tudo identificado aqui, um cofre limpo, né? Então, é um motor bem conhecido já, porque ele equipa o Kia Soul, ele equipa o Cerato, né? Então, motor que acredito de manutenção tranquila para qualquer um que trabalhe com ele. Acho que a primeira coisa interessante de mostrar o painel, ele tem uma iluminação constante quando você vira a chave. Então aqui ele acende, né, tanto de dia quanto o tempo todo permanentemente ligado. As luzes espias, né, aqui ele mostra a marcha que está engatada.
Vamos dar a partida, até porque está um pouco quente aqui, senão a gente vai se complicar com o calor. Então aqui o painel dele, ele tem o computador de bordo, que ele é acionado por essa tecla Trip, né? Então ele mostra o consumo médio, consumo instantâneo, velocidade média, tempo desde o zeramento do computador de bordo, tempo para revisão. Então aqui ele está falando que daqui a 9.682 km ele tem que ir para revisão. Eu não sei se esse mostrador é inteligente, porque tem carros que, a depender da forma como você dirige ou a situação que o carro tá, ele reduz ou aumenta o tempo. Esse daqui eu acho que é só um aviso mesmo, né? Trip A, Trip B e autonomia do carro. Então ele é um computador de bordo relativamente completo, mas eu acho que faltam algumas coisas como os dos Volkswagen, por exemplo, que ele mostra a velocidade digital aqui. A velocidade digital faz falta para mim, viu? Em cidades onde você tem muito radar, né, é uma coisa interessante de se mostrar. E outra coisa que o Volkswagen tem de interessante, ele tem o computador de bordo 1 e 2, que o Hyundai não tem. Então o 1, toda vez que o carro fica parado mais de 2 horas, ele zera o computador de bordo. E o 2, ele é o acumulado. É uma coisa interessante, que às vezes você quer medir alguma coisa na estrada, mas você não quer zerar o seu computador de bordo, esse carro não tem. A direção dele é uma direção hidráulica, ela não é elétrica, mas ela é muito leve em velocidade. Continuando aqui com as diferenças que esse carro mais completo tem, que o carro mais básico não tem. Então, primeira coisa, esse banco de couro. Em 2016 a Hyundai decidiu inovar com essa cor, que ele é um marrom. É muito comum em carro americano. Muito isso, comum. né? Aqui ainda não é uma questão comum, algumas pessoas podem achar de mau gosto, mas eu acho que ficou bonito. Eu acostumei, achei bonito. Ele tem as costuras aqui também puxado para cor marrom, então veja só o detalhe do acabamento aqui de muito bom gosto, na minha opinião. Ele tem esses furinhos, talvez para absorver suor, então ele não é aquele banco de couro que você fica colado, né, que você sai e faz barulho. É um negócio bem interessante, muito macio. Esse acabamento ele continua nas portas, né? Ali então com couro na porta. A porta, aliás, ela é plástico, tá, pessoal? Ela não é macia nem nada, maçaneta cromada. Mas apesar disso, de novo, rodei mais de 80 mil quilômetros com o Hyundai HB20. Nunca fez barulho isso daqui. Então, apesar de ele ser de plástico, é um plástico muito bem feito. No toque você sente que ele é um plástico diferenciado, né? Uma coisa que alguns HB20 têm, o meu sedã antigo tinha, que o banco era cinza, a tampa do porta-luvas acompanhava a cor do banco. Eu acho que isso ia cair bem nesse carro, principalmente por ele ter esse couro nessa cor. Então, ele vinha da porta, né, no cinza, e ele seguia por aqui embaixo do painel. Nesse modelo ele é totalmente preto, talvez ficasse bonito, né? Aqui a manopla do câmbio foi mudada para 2016 também, então ele... Já é o câmbio de 6 marchas. Já é o câmbio de 6 marchas, então a manopla mudou, o couro da manopla segue a cor do banco, né? Então ele tem a posição P, R, N e D, ele não tem 2, 1, Sport, nada. E para usar a seleção manual, Tiptronic, você engata aqui, ele mostra no painel a marcha em que você está. Então veja que coisa interessante, né? Quer dizer, você está em primeira, ele permite você engatar a segunda para sair de segunda, talvez para uma situação de barro, alguma coisa assim, mas ele não permite engatar a terceira, né? Então é uma coisa curiosa aí que esse carro tem. Outro diferencial desse carro, modelo mais completo, e também na linha 2016 isso não tinha antes, é um ar-condicionado digital. Tá? Com controle automático de temperatura. Então o baixo dele seria aqui em 17 graus, né? A graduação é por meio grau, uma coisa bacana, né? E o máximo dele ar quente aí é 32 graus. Deus me livre, não faz isso, mano. A gente vai morrer se fizer isso. Então vamos deixar aqui em 18. Ele mostra aqui a direção aonde o ar tá. Então você pode regular por aqui, né? Nos pés, troncos e pés, né? Só tronco e o desembaçador e pé. Se você quiser usar o desembaçador, você liga ele aqui, ele automaticamente sobe a velocidade do ventilador, né? Para desembaçar rapidamente. Então é aquilo, eu vejo alguns carros, muito deles com ar que possuem ar-condicionado e tem a calha. Então essa central, ela não possui o GPS ainda.
tá certo? Mas ela tem uma coisa interessante Então, que é o quê? não é ainda, né? A tendência é você não colocar mais esse tipo de recurso nos mas carros. o pessoal para gosta. você poder usar o que você quiser no seu celular. Esse equipamento, esse carro vem equipado com espelhamento, né? Isso que seria Hoje só interessante funciona comentar. para Android, Samsung, LG, mas eles já estão aí desenvolvendo. Eu acho que mais uns 2, 3 meses, vou levar na concessionária para atualizar o sistema, que ele vai fazer espelhamento com o iPhone. Agora, o espelhamento com o iPhone só funciona com cabo, não vai ser por Wi-Fi. É mesmo? O espelhamento com Android é por Wi-Fi e o espelhamento com o iPhone é com o cabo lá, o Lightning lá do iPhone. Tá, e entraria por aqui então, né? Isso, exatamente. Então aqui a gente tem as entradas auxiliar, entrada para iPod, USB. Com a mão na frente não dá pra ver. Tem uma entrada de energia aqui, né? Então tem um espaço muito bom aqui para você guardar as suas coisas e ele fecha. Então ele tem esse acabamento aqui, você pode jogar tralha aí que você fica camuflado, né? Aqui também mais um porta-treco, aqui o porta refrigerante, né? O porta refrigerante aqui, porta-copos, né? O volante revestido em couro e ainda voltando uma assim, pegada muito gostosa. gostosa, faz uma boa diferença o couro. Os meus anteriores não tinham, era um pouco rugoso, é um volante relativamente fino, mas ele tem uma boa pegada, né? Ele tem aqui então os controles do rádio, não podemos aumentar por problema aí, para ter problema com o YouTube, então ele controla autorais. o volume, né? Ele controla o atendimento do celular por aqui, mas bem simples também. Ele controla por aqui as estações que você tem guardada na memória. Além de você poder mudar aqui, rádio AM, e aqui também no mod você faz a seleção do que você quiser ali de entrada auxiliar, né? Inclusive é bacana, cara, que você pode ir lá no USB, você vai colocar fotos, vídeos, e ele vai mostrar pra você só foto, né? Ele vem desbloqueado com foto em movimento, então você tá andando com o carro, as suas fotos vão passando enquanto você escuta a sua musiquinha. O Honda tinha isso também, né? O Honda tem isso também. No modelo automático ele tem esse apoio de braço só para o motorista, é um apoio não muito grande, mas que já faz alguma diferença. Para quem não gostar, ele é retrátil, né? Então, gostoso, bem confortável aqui com esse apoio, né? Agora aqui atrás, eu tenho que falar, hein? É apertadinho aqui, se você tiver com o cara, com o banco todo para trás. Eu acho que o entre-eixos desse carro é 2,40 metros. Você vai sofrer, eu tive que puxar o banco para frente aqui. Não tem ao certo número, mas deve ser por aí. Mas estamos falando de um carro pequeno. Sim. Quer dizer, agora, pensando num carro pequeno, um carro de entrada, veja a atmosfera do carro. Não parece que você está num carro de entrada. Não tem vibração nenhuma o carro. Ó. Se você notar que ele está em marcha lenta, sem vibração. Câmbio automático sem controle de neutro. Isso ele não tem. Ele fica te empurrando toda hora. Assim, exatamente. Você tem que estar sempre com o pé bem pesado no freio. O sensor de ré, então ele avisa aqui, faz o barulho, né? E vamos lá. Meu Astra tinha isso, que era automático. A GM já tinha implementado isso em 2005. Mas nunca funcionou direito, viu? No Astra ele ficava sempre empurrando, cara. E ele dava um solavanquinho, né? Então aqui, né, pegamos algumas ondulações, o que é de praxe em São Paulo, infelizmente. Como você tá gentil hoje, algumas ondulações? Vou falar o quê, né, que a gente vive em base de cratera. Outro dia eu vi um Audi ali parado no estacionamento, acho que ele tinha um rodão 22 ali, né? Rachado no meio. E tava com step, provavelmente ele foi presenteado com... Cara, São Paulo pro cara que gosta de rodão, acabou a brincadeira, né? Aqui você não pode mais ter. Então aqui, visualização dos retrovisores perfeita, ele tem um retrovisor grande, então você consegue no trânsito aí se locomover bem com o carro. Vamos fazer uma tomada na garagem para mostrar o farol. O farol desse carro ele é muito bonito, o pessoal caprichou muito mesmo nesse modelo 2016. Mas no Premium, né? Então o Premium ele tem o LED dianteiro que... Cara, mesmo sim, faz uma baita diferença, mas os outros também eu acho que ficou muito bonito.
Aqui, então você anda, parece que você está no aeroporto ali de um país de 20, ó, ele reduz, eu precisei de um pouquinho mais de potência, ele já reduziu uma marcha, agora engatou outra, é um câmbio bem esperto de fato. Mudou muito pro 4 marchas, né? Mais um bonitinho aqui, ó, beleza. Vamos dar um kickdown nele. Nossa, não dá um tranco, né? Nada, muito suave o câmbio. Aquela curva, né? Tem até uma pegadinha esportivinha, viu? O barulhinho do motor bem gostoso, Na cara. hora que ele amaciar mais, eu acho que ele vai... Ele parece estar um pouco amarrado ainda, né? Mas eu acho que ele vai soltar. Toda vez que eu dou uma aceleradinha nele, ele solta 100 mais. por hora ele tá 2.200, 2.300 giros. Isso durante uma viagem é uma coisa muito agradável, porque o carro não fica fazendo barulho. Bom, Zé, chegamos? Chegamos. Aí, como falamos, mostrando a inovação do farol novo da B20. Lindo esse farol mesmo, né? Muito bonito esse LED. Caramba. Então, Zé, considerações finais aí. Esse carro, go, no go? Eu assinaria o cheque, porque se eu precisasse de um carro menor, tivesse que vender meu carro hoje para entrar num carro menor de entrada, sem dúvidas eu compraria um HB20 1.6. Mas automático ou manual? Manual, né? Então tá. Aqui o farol atrás, né? No modelo mais simples a Hyundai não inverteu o farol como está nesse. É um farol de lâmpada, mas eles quiseram passar a impressão de um LED aqui. Então nos modelos mais completinhos ele é invertido. Nos modelos mais simples ele é como no modelo antigo, né? Uhum. Então tá bom. E aí pra fechar eu queria também dar um toque pro pessoal aí, né? Que tá assistindo o canal. Quando a gente foi gravar o vídeo do Tempra, a gente teve uma ajuda aí de um cara que foi muito bacana e a gente está fazendo um monte de serviço lá com ele. É o Japa, da Peoples, som e acessórios. Ele fica aqui na Avenida Santa Catarina, 1016, tá? Telefone 5677-5259. Serviço bom, profissional, muito bem feito. Filme, alarme, DVD, equipamentos em geral. Meu, cara muito caprichoso, muito atencioso. Valeu, Japa. Um abraço, cara. Valeu, pessoal. Tchau.